sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast oficial da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. O nosso objetivo é discutirmos atualizações e evidências científicas que impactam diretamente na nossa prática clínica. E com base nisso, o nosso episódio de hoje é focado em um tema diretamente associado ao dia a dia dos nossos pacientes: os tratamentos da doença do refluxo gastroesofágico vendidos de forma online. Para isso, eu, doutora Gabriela Piovesani Ramos e a doutora Nayara Salgado, gastroenterologistas e atuais membros da Comissão de Artigos Comentados da Sociedade de Motilidade Digestiva, temos o prazer e a grande honra de recebermos o nosso presidente, doutor Tomás Navarro, e também autor do nosso artigo de hoje, intitulado A Doença do Refluxo Gastroesofágico e Amazon.com. Doutor Tomás, Nayara, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Gabriela. Obrigada, Dr. Tomás, pela presença aqui com a gente hoje no nosso podcast. E para darmos início, então, ao podcast de hoje, o nosso artigo é um artigo de revisão que foi publicado esse ano, em 2025, no Journal of Clinical Gastroenterology. E é um artigo como autor, o próprio Dr. Tomás e seus colegas Dr. Richard Ong e Dr. Ronnie Fez, dos Estados Unidos, que buscaram como ponto central esse enorme abismo que existe hoje entre o marketing online médico, né, muitas vezes enganoso, e o que é realmente a medicina baseada em evidências, né? Então, doutor Tomás, inicialmente eu gostaria de perguntar para o senhor o que motivou, né, o senhor e os seus colegas a investigar essa plataforma, né, a Amazon.com, com esse tema para essa revisão clínica, né? É algo que o senhor tem visto muito no consultório, tem visto bastante no consultório a respeito desse marketing médico online? Olá, pessoal. Muito obrigado por estar aqui para falarmos um pouquinho sobre um artigo publicado de extrema importância que a gente está tendo no nosso dia a dia. Com o crescente uso da inteligência artificial, da procura na internet, os pacientes chegam para a gente com algumas colocações que eles viram ah, em chats, em algumas situações da internet. Então, cada vez mais a gente tem visto que esses pacientes chegam no nosso consultório que compraram produtos para alguma área, no caso, a gente está discutindo doença do refluxo gasofágeo, baseando nas informações da internet. Nós usamos o Amazon porque é o principal marketing em termos de marketplace online nos Estados Unidos, tá? Geralmente é uma fonte primária para muitos indivíduos que buscam conhecimento de coisas não relacionadas à área médica. Geralmente essas informações, algumas vezes nós recebemos o paciente falando, estou tomando tal chá ou estou fazendo tal conduta porque eu vi que tem uma resposta muito boa. E a gente fala assim, puxa, eu não lembro de ter visto nenhum trabalho ou alguma situação nesse sentido. E isso impacta muito, porque ele fala assim, não, mas eu conheci uma pessoa que toma essa medicação, ou toma esse suplemento, ou faz essa situação e ficou curado da doença do refluxo. Isso assusta muito a gente e por isso que a gente acabou fazendo essa revisão sistemática com o intuito de achar o que realmente tem de fundamento científico, o que eu não tenho, né? É interessante, doutor, como o senhor mesmo comentou, que nós temos que cuidar um pouco, porque se nem nós sabemos em relação à evidência, e vocês mesmo trazem no artigo um termo de misleading, ou seja, que essas plataformas, tanto a Amazon, que é uma das maiores, como outras, também podem ser um pouco duvidosas ou um pouco enganosas em algum dos seus produtos. O artigo traz também em relação, por exemplo, a probióticos sendo vendidos como antiácidos para os pacientes com doença do refluxo. Então, eu queria que o senhor nos contasse um pouquinho mais o que vocês encontraram de outros exemplos desses misleadings, dessas propagandas um pouco duvidosas. Eu acho que esse daí é extremamente importante, colocando que o probiótico pode ser usado como um antiácido. A gente sabe que os probióticos têm alguns benefícios para a saúde, mas daí a dizer que ele é usado como antiácido na doença do refluxo é muito questionável. Outro exemplo que a gente tem visto é produtos que indicam uma cura milagrosa para a doença do refluxo, tá? Livros
que abordam que você vai ficar sem sintoma nenhum. Chás sem muitas comprovações, suplementos ou fórmulas, alegando alívio ou até cura da doença do refluxo sem qualquer base científica. Então, nos casos, por exemplo, do chá, a gente sabe que o chá de camomila, o gengibre, eles são tradicionalmente associados com produtos calmantes, né? E esses produtos calmantes, a gente tem que ter uma certa cautela. Por exemplo, o chá de gengibre, ele também pode propiciar o sintoma de azia. Então, se você está tratando um paciente com doença do refluxo que tem azia e você toma uma medicação que pode propiciar o sintoma de refluxo principal deles, que é o sintoma de azia, isso não bate muito bem, né? Outros produtos interessantes, como livros indicando a cura, compre este livro que você vai, lendo o livro, você tem uma cura total. A doença do refluxo é uma doença crônica, não é um livro ou um tratamento por 15 dias, que muitas vezes eles preconizam, que vai fazer com que haja cura. Então, esse problema do gengibre, dos probióticos e até alguns outros produtos que têm um fundamento químico de ser ácido, pode ser usado para a doença do refluxo, que é um contrassenso. Perfeito, doutor Tomás. E assim, antes da gente continuar falando aí um pouco mais sobre todos esses produtos, né, que nós temos aí ofertados para o tratamento da doença do refluxo de maneira online, nós gostaríamos de entender um pouquinho, doutor Tomás, e gostaria que o senhor explicasse para a gente sobre como foi a metodologia, né, desse artigo, como foi realizada essa busca na Amazon e quais os seus impactos aí na análise aí do artigo. Muito interessante, Nayara. Isso eu acho que é extremamente importante. A gente tentou usar uma metodologia um pouco mais rigorosa e sistemática em termos de precisar essa extensão desse problema, né? Procuramos com títulos e subtítulos relacionados à doença do refluxo. Então, procuramos, por exemplo, Gastroesophageal Reflux Disease Relief, GERD Diet, enfim, medicações, e entre outros detalhes que a gente detalha, entre outras questões que a gente detalha melhor na tabela 1, tá? Ah, Procuramos também diferentes tópicos, juntamos isso em tópicos diferentes. Então, por exemplo, travesseiros, chá, suplementos, livros. E essa abordagem foi determinada por um grau de evidência, através do EPC, Evidence-Based Practice Center, que é da US Agency of Healthcare Research and Quality. Esse sistema qualifica em alta grau de pesquisa, fortemente suportada, com high, moderate, algum suporte, mas com limitações, baixa, com suporte limitado, e insuficiente, sem evidência. Então, a gente cruzou as palavras-chave, encontramos mais de 1.000 produtos relacionados à doença do refluxo e nos baseamos em termos de qualificando esses produtos em sendo alto, moderado ou baixo ou insuficiente dado científico para apoiar a alegação que eles colocam no marketing. Foi dessa maneira que a gente tentou procurar, principalmente por esse grande marketplace, que é o Amazon nos Estados Unidos, que é o principal e o mais difundido. É, Perfeito, doutor. esse número, né, mais de 1.000 produtos é algo que impacta muito, né? Se a gente for, como gastro, sentar e conversar mais de 1.000 produtos para a doença do refluxo, realmente é algo que a gente tem que cuidar muito com essa parte online. E eu queria que, falando nesses produtos, doutor Tomás, dentre todos esses achados de tratamentos, terapias online para DRGE, o que o senhor pode contar um pouco para nós que a internet nos traz, independente de evidência científica? O senhor já comentou suplemento, chá, esses probióticos travesseiros, enfim. O que mais que vocês encontraram que chamou mais a atenção de vocês? Outros dados interessantes, que nem você já comentou, Gabriela, acho que é extremamente importante isso: travesseiros, suplementos, chás, livros com receitas, livros de exercícios indicando mudanças no ângulo de risco, a gente sabe que é extremamente importante, mas qual a eficácia que isso tem para fazer exercícios para evitar a doença do refluxo?
ou até kits anti-refluxo para viagem. Então, você tem um kit lá que tem dentro desse kit alguns antiácidos que têm eficácia, os inibidores de bomba de próton que também têm eficácia, mas muitas vezes associado a uma melatonina para você dormir, e com isso você não ter sintomas noturnos. Então, eles fazem um pacote de algumas medicações que algumas têm comprovação, mas outras não. Então, a gente tem vários aspectos que nos levanta. Mas outro dado que me chama muita atenção é que eles colocam até a cura da doença. Então, eles falam de livros ou situações que levem à cura. Só dando um exemplo, por exemplo, dos travesseiros, nós encontramos mais de 400 opções de travesseiros. Então, vejam só a importância disso em termos de o paciente chega e compra, qual que eu vou comprar? Então, aquele que aparece primeiro na tela, será que é esse que é o mais importante, é o melhor? Então, esses dados, muitas vezes, confundem a cabeça do paciente e eles chegam para nós com essas questões. Ótimo. E aproveitando que nós estamos falando aí dessa questão dessas diversas opções, né, doutor Tomás, e principalmente dessa questão do travesseiro anti-refluxo, que a gente vê realmente que no artigo foi colocado essas diversas opções, de mais de 400 opções de travesseiro anti-refluxo. O senhor poderia comentar para a gente agora, de uma forma real mesmo, né, o impacto real dessas medidas anti-refluxo, de travesseiro, de elevação da cabeceira da cama, da posição de dormir. Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco para a gente do real impacto, né, dessas medidas contra a doença do refluxo. Perfeito. Eu acho que a doença do refluxo, em alguns pacientes, isso não é a maioria deles, eles podem ter sintomas noturnos e eles se beneficiariam com alguns tipos de situações ou de travesseiros que tivessem uma elevação padronizada. Mas, por exemplo, geralmente a elevação é em torno de 20 a 28 centímetros, mas nós encontramos travesseiros com 10 centímetros, que aí você não tem elevação nenhuma. Segundo, o travesseiro você pode começar dormindo de um jeito do travesseiro e cair do travesseiro sem ter nenhum suporte. Então, eles não orientam como você deve usar. Terceiro, a posição que você dorme, a posição do lado esquerdo causa menos refluxo do que a posição do lado direito. Então, tem algumas situações que eles tentam colocar você numa posição esquerda, como é que eu posso dizer? Alguns aplicativos que te orientam em termos de colocar você nessa posição para evitar o refluxo noturno, tá? Esses dispositivos de posição para dormir mantém o paciente nessa posição combinado com a elevação do travesseiro com cabeça e tronco. Esses dados, esses dispositivos, eles reduzem essa exposição, a gente sabe que o lado esquerdo é melhor. No entanto, será que eles têm eficácia comprovada e o paciente fica realmente nessa posição o tempo inteiro? O que eu acho que é mais importante é o seguinte: primeiro, qual é a elevação desse cabeceiro, desse travesseiro? Segundo, esse dispositivo que te coloca do lado esquerdo, ele é eficaz, mantém você nessa posição? Terceiro, todo paciente precisa dessas orientações se ele não tem sintoma noturno? Então, são vários aspectos que cada vez mais a gente acha que a individualização do tratamento é o melhor cenário para esses pacientes e não a massificação de como tratar esses pacientes. Excelente, doutor. E o que me chamou muito a atenção lendo o artigo foi a quantidade de chás e suplementos vendidos como promessa do tratamento, até da cura, como o senhor comentou, então me chamou muito a atenção. E eu queria que o senhor comentasse, vendo os best-sellers aí de chá e suplemento que o senhor encontrou no artigo, tem alguma evidência científica para algum desses produtos comprados pelas pessoas online? Ou realmente não tem essa parte científica comprovada? Não, não. É muito bom colocado isso é extremamente importante. Existe um grande, digamos assim, abismo entre o marketing desses produtos e a ciência. Então, quando a gente começa a avaliar chá, suplementos, encontramos uma grande quantidade
e a maioria deles sem nenhum fundamento. Então, por exemplo, chás como gengibre, camomila, hortelã, eles são usados e os dados são insuficientes para a gente comprovar para a doença do refluxo. Claro que a camomila ela pode ter uma melhora em termos de ansiedade, melhorar o estresse, tudo. Mas, por exemplo, tem um estudo desse chá de hortelã-pimenta que mostrou que aumenta a frequência em torno de 2 vezes dos sintomas de doença do refluxo quando você usa isso. Então, para lá, se tem um chá que você está vendendo para tratar a doença do refluxo e tem um estudo mostrando exatamente o contrário, você fica numa situação muito difícil. Então, essas comprovações de chás, de suplementos, você vai encontrar probióticos antiácidos, como você começou falando, Gabriela, você vai encontrar aminoácidos, você vai encontrar folhas de oliveira, extratos de figo, enfim, várias situações em que você não tem nenhuma comprovação. Então, em termos reais e conclusivos. Chás e suplementos, em termos de comprovação para a doença do refluxo, não foi cientificamente comprovado na sua grande maioria, e nesses que foram citados, com certeza não tem nenhuma eficácia para a doença do refluxo. Excelente, doutor Tomás. E assim, então, continuando, né, nessa linha aí do nosso pensamento, de como realmente a gente vai lidar com essas informações que o paciente recebe, como que a gente vai lidar com isso no consultório, né? Então, assim, nós sabemos dessas medidas comportamentais, né, contra a doença do refluxo, melhoram aí, podem ajudar na melhora da doença do refluxo, como perda de peso, atividade física e alguns alimentos, né? Cuidado com alguns alimentos que tenham aí esse gatilho, né? Para ativação aí dos sintomas. E nós percebemos ali que o artigo, como a gente falou um pouquinho lá atrás, que o artigo trouxe tópicos, né? Sobre esses livros, né? Que levam aí, que trazem até temas como a cura do refluxo em 15 dias, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente como é o impacto disso na nossa realidade ali do dia a dia do consultório, quando o paciente traz isso para a gente, né? E eles têm todo esse acesso, e como contornar esses questionamentos do paciente quando ele traz isso, como contornar esse questionamento da eficácia desses produtos? Como que o senhor tem feito isso no consultório? Isso, Nayara, eu acho que isso é extremamente importante. Primeiro, eles vêm com uma informação que eles adquiriram na internet que tem uma cura rápida, dietas milagrosas, situações que criam expectativas muito irrealistas. Isso faz uma frustração ao paciente quando eles não conseguem os resultados, ou muitas vezes eles conseguem algumas situações. E outro fato que é extremamente importante, pode piorar, podendo atrasar a busca do diagnóstico correto e do tratamento mais eficaz, né? Então, é extremamente importante que a gente oriente o paciente, fala assim, olha, esses dados, a gente não tem muita comprovação científica, não temos como abordar. É claro que algumas coisas, eu estou fazendo um tratamento com um livro em que eu estou perdendo peso. Perda de peso tem um fundamento científico e fisiopatológico que vai melhorar a doença do refluxo. Eu tenho certos alimentos que eu não posso comer. Isso pode ser para o senhor ou para a senhora, mas não necessariamente podemos falar para todo mundo, porque tem alguns alimentos que podem ser o gatilhos para uns e não pode ser para outros, né? Então, cada vez mais esses gatilhos têm que ser individualizados para cada paciente. A atividade física, sem sombra de dúvida, é importante a atividade física e também pensando no paciente como um todo. Mas claro que uma atividade física específica para melhorar o ângulo de RIS ou qualquer coisa nesse sentido, a gente precisa de mais dados comprovando esses dados, né? Então, a validação desses dados que a gente encontra na internet, e eu já peguei paciente, viu, Naira, que chega com o celular na mão, todas as perguntas que ele vai fazer, porque ele procurou na inteligência artificial as perguntas que ele tem que fazer, né? Então, essas buscas, essa individualização, acho que tem que ser feita e começar a desmistificar cada vez mais o que é a doença do refluxo, que é uma doença crônica e não vai ser curada em 15 dias.
focar em medidas comprovadas desse tratamento nesse grupo de pacientes, tá? Então, eu acho que isso daí é um papel muito importante e muitas vezes difícil, porque ele se apega nos dados da internet e é muitas vezes difícil você desmistificar alguma coisa. Mas você tendo um bom relacionamento médico-paciente, você vai conseguir fazer isso aos poucos, sem sombra de dúvida. Perfeito. Com certeza. E doutora, antes do nosso tempo terminar, eu queria conversar um pouquinho mais sobre um último produto que me chamou bastante atenção. Nós sabemos que a doença do refluxo tem muita associação com hábitos, né? E em relação a kits de viagens, né? Medicações de viagens, isso também é uma falsa promessa, isso é algo que talvez valha a pena em relação ao que a internet nos traz. O que que vocês encontraram e qual é a opinião em relação a mais esse produto vendido online para a doença do refluxo, doutor? É interessante. Nesses kits, a grande maioria tem um antiácido ótimo, é um kit de urgência para a doença do refluxo, para o sintomático desses pacientes. Tem um inibidor de bomba, ótimo, e a maioria deles tem comprovação, mas começam a ter outras coisas que a gente não tem muita comprovação. Como eu já citei anteriormente, por exemplo, a melatonina é uma coisa que pode estar junto. Existem algumas situações que você não tem o kit, mas você guarda esta informação para quando você tiver o sintoma de doença do refluxo. Por exemplo, que nem você já citou os probióticos com antiácido. Ah, então eu vou tomar esse probiótico, ele vai rotular como antiácido. Não vai funcionar. E a segunda coisa, por exemplo, os vinagres à base de maçã. Existe nos Estados Unidos, que é uma fórmula do Old Amish, né? Em que esse vinagre de maçã, ele é ácido. Então, se você dá uma substância ácida para um paciente com doença do refluxo, cujo principal mecanismo da sintomatologia é o refluxo de ácido, provavelmente vai piorar os sintomas. Então, isso pode atrasar o tratamento adequado, pode piorar os sintomas, pode gerar uma confusão e uma desconfiança, que o paciente fala assim: será que esse médico está certo? A internet sabe muito mais do que ele, tem muitas coisas lá, né? Então, será que ele está certo? Então, essa relação médico-paciente você tem que começar a mostrar. E alguns remédios, mesmo ditos naturais, eles podem ter algum malefício, até efeito colateral. Por exemplo, raiz de alcaçuz, geralmente podem ter alterações, se você consumir em excesso, como alterações de pressão, alterações de potássio. Isso deve ser acompanhado. Então, muitas vezes ele pode ter alguma coisa, mas tem um malefício muito grande causando nesse paciente, né? Então, essa falta de regulamentação, a presença desse marketing muito rigoroso, em termos de estimular a venda desses produtos ou desses kits, é um terreno extremamente perigoso e o autotratamento para a doença do refluxo a gente tem que ser questionado bastante. Excelente, doutor Tomás. Então, agora chegando ao fim, né, do nosso episódio de hoje do podcast, gostaria de agradecer imensamente a presença do doutor Tomás aqui com a gente. Um prazer ter o doutor Tomás aqui para essa conversa super importante, né? Nosso atual presidente da Sociedade Brasileira de Motilidade, sobre esse tema tão importante que é como realmente o mundo digital hoje está impactando no manejo dessas patologias importantes, e nesse caso específico no podcast de hoje, como impacta na doença do refluxo gastroesofágico, né? Seja de forma positiva ou seja de forma negativa. E, doutor Tomás, para encerrar o nosso podcast, eu gostaria de pedir ao senhor para falar para a gente um pouco uma mensagem final de como o senhor acha que nós poderíamos orientar os nossos pacientes, né, a termos cautela com esses produtos e essas informações disponíveis aí online na internet hoje em dia. Bem, o prazer foi todo meu, Nayara, Gabriela. É um privilégio discutir um tema tão importante para a saúde pública, e para o nosso dia a dia na prática diária. A gente sabe que com a ascensão do mundo digital transformou essas informações, né?
Mas como vimos, essas transformações têm que ter uma responsabilidade enorme para usuários quanto para os profissionais de saúde. Não é o fato de o paciente falar, eu tive um vizinho que teve uma melhora ou coisa parecida, que vai fazer a gente ter isso. E a gente recomenda para esses pacientes que eles sejam um consumidor crítico e priorize fontes confiáveis, até do Conselho Regional de Medicina, da Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. Eu acho que isso é extremamente importante. Em outras palavras, eu acho que o ceticismo saudável é extremamente importante. Quando você encontra online uma promessa, parece bom demais para ser verdade, como cura o refluxo em 15 dias, é um remédio natural que soluciona tudo sem base científica, provavelmente não é verdade. Busque evidências, não apenas opiniões. Diferente de relatos pessoais e evidências científicas sólidas são extremamente importantes. Um depoimento de um único indivíduo não substitui estudos clínicos que a gente faz com vários indivíduos e bem controlado. Consulte fontes confiáveis. Para maiores informações sobre saúde, busque sites de organizações médicas, universidades, sociedades profissionais, como a nossa Sociedade Brasileira de Motilidade Digestiva e Neurogastroenterologia. Procure publicações científicas revisadas por pares, que até isso a gente tem que tomar um certo cuidado com algumas publicações científicas, e evite basear suas decisões em blogs sem criatividade, fóruns de discussões não moderados ou páginas de vendas do produto. O que eu quero finalizar é: o profissional de saúde é o seu melhor guia. Sempre consulte um médico ou outro profissional de saúde qualificado antes de iniciar qualquer novo tratamento. Eu acho que isso tem que ser falado ao paciente, ou fazer qualquer mudança significativa no seu plano de tratamento da sua saúde, tá? Especialmente quando se trata de condições médicas como a doença do refluxo, que é uma doença que cada vez mais a gente sabe que ela deve ser individualizada para ter uma boa resposta. Muito obrigado e até uma outra oportunidade.